Olá, sou o Tenente Coronel Admilson Reis, do Corpo de Bombeiro Militar da Bahia. Você sabia que a gestão por competências pode transformar a atuação do Corpo de Bombeiro Militar? Hoje, a gestão de pessoas por competência é considerada uma tendência nas organizações modernas, porque busca alinhar as necessidades da instituição com os conhecimentos, habilidades e atitudes de seus colaboradores. E quando falamos de instituições militares, como o Exército e os Corpos de Bombeiros, esse alinhamento se torna ainda mais essencial, já que estamos lidando com atividade de risco. Nosso objetivo, portanto, é apresentar uma resenha crítica de 2 artigos científicos produzidos no contexto do Exército Brasileiro e refletir sobre como suas conclusões podem ser adaptadas para a realidade do Corpo de Bombeiros. O primeiro artigo, escrito por Lima e Scanfoni em 2018, mostra como a Diretoria de Controle de Efetivos e Movimentações do Exército implementou ferramentas de gestão por competências, como o chamado Banco de Talentos, que permite alinhar perfis individuais com as demandas organizacionais. Já o segundo artigo, de Rodrigues, publicado em 2020, aprofunda a questão metodológica. Ele apresenta análise profissiográfica como base para identificar de forma científica e sistemática quais conhecimentos, habilidades, atitudes são necessários para cada função. Esses 2 trabalhos se complementam. Enquanto um foca no estratégico, mostrando a importância das ferramentas, o outro apresenta como fazer. Ao trazer esses conceitos para o contexto do Corpo de Bombeiro, percebemos que eles podem contribuir muito para otimizar a alocação dos recursos humanos, motivar a tropa e, principalmente, aumentar a eficiência e segurança das operações. Portanto, a nossa resenha crítica parte desses 2 estudos para abrir uma reflexão. De que forma a experiência do Exército pode inspirar práticas mais modernas e eficazes de gestão de pessoas no Corpo de Bombeiro Militar? Sou o Tenente Coronel Magno, do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba. Na análise dos 2 artigos selecionados, é possível identificar contribuições distintas, mas que se complementam de forma bastante significativa para a gestão de pessoas por competência, no âmbito do Exército Brasileiro, mas que podemos aplicar aos Corpos de Bombeiros Militares. Então, o primeiro artigo de Lima e Scanfoni, ele traz uma abordagem estratégica. Os autores eles ressaltam que nos dias de hoje não é mais suficiente manter modelos de gestão de pessoas baseados apenas em rotinas burocráticas e administrativas. Então, a proposta é uma mudança de paradigmas. A gestão deve ser fundamentada em competências, ou seja, no conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes de cada militar. Tem-se então um ponto central, que é a criação de um banco de talentos, ou seja, um resumo individual das qualificações e experiências de cada profissional, permitindo ao comando identificar rapidamente quem possui as competências necessárias para determinada função ou missão. Por exemplo, numa situação de maior complexidade, teríamos a precisão na mobilização de equipes especializadas para a situação específica, semelhante ao que já ocorre no Ministério da Justiça, em Brasília, onde a aluna do curso, aqui a Major Cecília, é gerente de um projeto nacional para atuação integrada em resposta a desastres no Brasil, chamado RESPAD, otimizando o acionamento ao montar um banco de profissionais especializados para cada tipo de ação, exatamente com essa ideia. Já o artigo de Rodrigues ele tem uma contribuição de natureza mais metodológica e prática. O autor apresenta análise profissiográfica, ou seja, análise relativa à profissão, com alicerce para a gestão por competências. Trata-se de um processo de mapeamento detalhado, que busca identificar quais são os requisitos técnicos, físicos e até psicológicos indispensáveis ao desempenho adequado de cada atividade. Com isso, a instituição ganha em objetividade, justiça e eficiência, além de alinhar melhor os perfis individuais às necessidades operacionais. Algumas forças armadas estrangeiras elas já adotam metodologia semelhante. Então, os 2 trabalhos lado a lado eles dão uma complementação. Um responde ao porquê e o segundo ao como. Um trabalho macro, pensando na organização como um todo, e o outro micro, trazendo passo a passo técnico, apontam tanto a justificativa quanto os meios para modernizar a gestão de pessoas em organizações militares. Eu sou o Tenente Coronel Christian Bons, do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas,
Em relação aos artigos analisados, ambos foram elaborados no âmbito do Exército Brasileiro e nossa equipe buscou então correlacionar como essas ferramentas de gestão podem ser aplicadas no âmbito do Corpo de Bombeiros. No trabalho de Lima Scanfone, eu destaco a criação de um banco de talentos, uma planilha para mapear as competências de cada militar. Eu julgo essa ferramenta extremamente válida, especialmente para grandes ocorrências ou desastres, onde nós precisamos alocar uma grande quantidade de bombeiros em um curto espaço de tempo. Assim, a gente conseguiria mandar militares mais capacitados para cada cenário, aumentando a segurança e a efetividade das nossas ações. Eu destaco ainda a enorme variação de competências que existe no âmbito do Corpo de Bombeiros, diferente do Exército. O militar, por exemplo, que trabalha no salvamento aquático, ele precisa de um condicionamento físico impecável, diferente de um analista de projetos, onde não requer tantas habilidades físicas, mas ele precisa de um conhecimento aprofundado nas normas técnicas. É fácil perceber, então, que essa grande variedade de competências, ela requer uma adaptação desse trabalho que foi elaborado para o Exército para ser aplicado no Corpo de Bombeiros. Já no trabalho de Rodrigues, foi definida uma metodologia para a implantação da gestão de competências lá no Exército. Eu concordo com o autor quando ele afirma que uma das principais atribuições da gestão de pessoas é conseguir conciliar os objetivos da instituição com os objetivos individuais de cada servidor. Uma tarefa nada fácil, mas que deve sim ser buscada pelos gestores de recursos humanos. E para fechar minha fala, eu enfatizo ainda a importância no setor de psicologia para poder embasar todas as nossas decisões e dar um caráter mais técnico, né, como foi bem enfatizado no trabalho de Rodrigues. Dando continuidade, né, nessa questão da gestão de pessoas por competências em organizações militares com enfoque nos corpos de bombeiros militares, né, esses textos são muito bons e importantes. Porém, a principal crítica se dá pelo fato de esses textos serem diretamente aplicados para o Exército Brasileiro, né? De certa maneira, meio que indiretamente, os textos chegam a citar um pouco da questão das instituições de segurança pública. Porém, este é um argumento que a gente expõe aqui de uma crítica, de ele não fazer um contraponto, uma aplicabilidade mais direta aos corpos de bombeiros. No entanto, este ponto que seria uma crítica é também um fator preponderante para reflexões onde os gestores dos corpos de bombeiros, os pesquisadores dos corpos de bombeiros venham, portanto, ter por base estudos como esse e começar a desenvolver pesquisas, proposições voltadas para as corporações. E isso é extremamente importante porque a atividade bombeiro militar, tanto da questão de gestão quanto questão operacional, ela é extremamente complexa. Então, na questão operacional, nós temos atividades com produtos perigosos, incêndios de grande porte, atividade de salvamento aquático, e na parte de gestão a gente precisa desenvolver competências específicas e especiais para desenvolver esse tipo de habilidade. Então, considerando essa complexidade das atividades do Corpo de Bombeiros, esses estudos, apesar de não ter uma aplicabilidade tão direta na instituição, são pressupostos, são pontos de partida norte para que as corporações comecem a desenvolver estudos neste sentido. Olá, eu sou o Tenente Coronel Adolfo, Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Faço aqui a conclusão do trabalho de gestão estratégica de pessoas e liderança. A gente percebe que a gestão por competência é muito mais uma ferramenta que pode ser utilizada pelas instituições. Ela passou a ser uma necessidade estratégica, porque ela prioriza as habilidades, os conhecimentos e as atitudes. Ela prepara o militar, consequentemente a instituição, para grandes desafios. Cito aqui as missões de combate a incêndio florestal. Ela preenche lacunas que são deixadas nos treinamentos do nosso dia a dia. Ela desenvolve as carreiras dos militares, porque ela deixa claro que cada um precisa adquirir para ascender profissionalmente. Ela auxilia na tomada de decisão rápida e precisa, que
normalmente nos é exigido. Ela melhora a eficiência, a eficácia, a segurança e a motivação dos corpos de bombeiros. Ela reduz riscos operacionais e ela melhora a ferramenta, que é a principal ferramenta, que é o ser humano. Em suma, como já foi dito, ela é muito mais do que uma ferramenta, ela é uma estratégia que é a espinha dorsal dos nossos corpos de bombeiros. Eu finalizo aqui a minha participação deixando uma reflexão. Está na hora de transformar o capital humano em nosso maior diferencial operacional.